precisa dar ao Senhor. Amém? Então nós vamos agora para o nosso primeiro momento top, né? Nós temos o privilégio aqui de não só termos Adna como irmã, mas também Deus, ele deu uma pitadinha assim a mais. E aí nossa psicóloga, doutora Adna, glória, palmas para a nossa Adna da hora, para trazer aquela palavra, aquilo que a gente precisa, né? Ela enquanto profissional e também uma mulher de Deus, trazer aquilo que a gente precisa. E que junção maravilhosa, né? Porque ela vai trazer a questão clínica, não é? Mas também o espiritual, que a gente sabe que aí é 100%. Então, estenda as tuas mãos para a gente orar por Adna, a gente agradecer a Deus pela vida dela. Papai de amor, nós te amamos, Senhor Deus, e como somos gratos, Senhor Deus. Somos gratos porque o Senhor, em todo tempo, a gente vê e não vê. O Senhor estende a nós presentes maravilhosos, Senhor Deus. Te agradecemos pela vida de Adna. Te agradecemos, Senhor Deus, e já te pedimos que tudo que leva o nome dela nesse momento seja envolvido e guardado em Ti, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus, nós cremos que ela, cuidando, Senhor Deus, de todos nós aqui nesse momento, enquanto cuidadora de nós cremos que o Senhor está cuidando de tudo que é dela. Fala, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer através dela, Senhor, e traz essas mensagens, essas respostas que nós precisamos dar ao Senhor, enquanto família, no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Glória, aleluia. Graça e paz, boa tarde a todos. E aí, hoje a gente vai realmente conversar um pouco. Quando os pastores me convidaram, eu pensei acerca do que eu poderia trazer. E no início eu até pensei, vamos pensar, não é? A gente fala tanto hoje na desestruturação familiar que a gente tem vivido, é uma realidade. Hoje a gente vê falar muito da questão das muitas configurações familiares que existem. Mas Deus não me levou para esse caminho. Então, hoje nós vamos falar, né? O tema da conferência é Família Respondendo ao Chamado de Deus. A gente vai caminhar dentro dessa temática, mas vai tratar algumas experiências e falar de nós enquanto família. E quando eu cheguei aqui, Ellen até perguntou assim, vai abrir para pergunta? Né? A gente sai daqui amanhã, né? Eu não falo, né? Mas Ellen está com a plaquinha ali para fazer eu falar pouco. E aí vai dar certo. Ela vai apontar o relógio para mim. Não, me deram 1 hora, né? Então, vamos lá. Tu vai me avisando, viu, Ellen? E aí eu quero realmente que a gente tenha essa liberdade, que se surgir alguma dúvida em algum momento, vocês possam levantar a mão aí, a gente está aqui justamente para isso, para que a gente aprenda junto as nossas experiências enquanto família, enquanto unidade, faz toda a diferença. Então, eu conto realmente com a colaboração de todos vocês, amém? Eu vou sentar não, minha gente, eu fico agoniada, né, Ellen? Ai, passa aí. Normalmente a gente coloca um slide de apresentação, mas aí eu não coloquei, vocês já me conhecem, né? Sou aqui já faço parte da família Proclamar aí há pelo menos 5 anos, 5, 6, tá caminhando aí, né? E também sou psicóloga clínica, atuo aí há mais de 15 anos. E a gente vai começar pelo conceito daquilo que a gente vai tratar aqui realmente, né? Entender, porque a gente fala o tempo todo de família. Para onde a gente for, a gente vai falar de família. A gente fala de família dentro do âmbito da nossa casa. A gente fala de família quando a gente fala da igreja. Tanto é que normalmente quando eu posto um vídeo para a igreja, eu sempre falo Família Proclamai. Porque é assim que a gente entende. Os nossos amigos, que a gente costuma dizer que amigos são a família que a gente escolhe, né? E eu louvo a Deus pelos amigos que eu tenho, que eu posso dizer, né?
que eu tenho amigos mais chegados que irmãos, né? A Bíblia diz isso para a gente. E aí eu trouxe alguns desses conceitos. O conceito, né, a definição de família, em termos gerais, é um grupo de pessoas unidas por laços de parentescos. Só que esse laço de parentesco, ele pode ser afetivo ou legal também. E aí a gente entende isso dentro das configurações familiares, né? Porque essas pessoas geralmente vivem juntas e partilham um espaço em comum. É por isso que a gente chama a família Proclamai. Por quê? Porque nós temos afetividade, nós gostamos uns dos outros e partilhamos espaço. Muitas vezes a gente passa mais tempo aqui na igreja, no nosso trabalho, do que dentro de casa. Normalmente a gente chega em casa muitas vezes para dormir. Não é assim? Tem gente que trabalha, passa mais tempo no trabalho do que em casa. E aí o ambiente onde você passa muito tempo convivendo com pessoas, desenvolvendo, essas pessoas passam a ser parte da sua família também. Existem os laços de parentesco, que a gente vai chamar de laços consanguíneos, que é aquela família de onde a gente vem. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, os nossos filhos, nossos irmãos. Mas e o que é família na visão bíblica? Inclusive, isso levanta muitas discussões, porque a gente tem alguns estudiosos que sempre criticam quando a gente diz, né? E eu costumo usar muito essa expressão nas minhas orações. Quando eu oro por família, eu costumo dizer isso, que família é um projeto de Deus. E os projetos de Deus não são falidos. Deus, ele não criou nenhum projeto para falir, amém? Mas tem muitos estudiosos que não afirmam, né, essa questão, porque ligam a ideia de família a casamento. Aí diz que Deus não casou Adão e Eva. Aí eles questionam essa ideia de família, né? Mas a palavra, ela vai trazer a ideia de família, né, como uma instituição sagrada. Tanto é que Deus vai falar em aliança. Criado por Deus com papéis e responsabilidades específicas para cada membro. Isso é incrível. Deus, ele não... Eu sou cheia das frases, né? Eu gosto mesmo. Eu costumo dizer que Deus não trabalha com pontas soltas. Que aí Deus cria família. Ótimo, bota lá Adão e Eva e diz, te vira. É assim? Não. Deus deu orientação desde o Jardim do Éden, que Deus já orientava as famílias. Mesmo quando eles erraram, eles não saíram do jardim sem orientação. Eles saíram, mas sabendo o que deveriam fazer, como seria a vida deles. E assim segue-se por todo o Antigo Testamento. A gente chega em Jesus, um novo tempo, e aí Deus, ele não deixa a igreja perdida. Ele não deixa a igreja assim, eita, e agora? A gente vive como? Como é que é? Como é que faz? Não. A palavra, ela nos dá todas as orientações acerca de como cuidar da nossa família. E aí a Bíblia fala em papéis e responsabilidades específicas para cada membro. E aí a gente, eu sei que os pastores, eu não quis realmente me aprofundar nessas questões, porque eu sei que os pastores vão tratar acerca dos papéis, né, dessas questões, mas a Bíblia, ela vai trazer o manual. Nos tempos modernos, né? Hoje em dia tem coisa moderna para tudo, né? Eu acho incrível, eu vi num dorama. Eu nunca tinha visto, eu sei que já tem nas lojas aqui, mas eu só conheci no dorama. Panela de fazer arroz. Na minha cabeça, para que uma panela que faz arroz? Né? Você bota a panela na água e faz arroz, né? Mas tem uma panela, eu vi no dorama, uma panela para fazer arroz. Na maioria das vezes, quando a gente compra uns negócios inusitados assim, que é de outro país, Japão, Coreia, né? Aí vem tudo naquele risquinho.
muitas vezes a gente compra e não usa. Ou vai usar e quebra na primeira vez que usa. Porque aperta o botão errado, ligou na voltagem errada da energia. Era 110, a gente ligou no 220. E o que é que acontece? Dá tudo errado. Chapinha, meu Deus, quando saiu a chapinha, o povo comprava chapinha, queimava chapinha, comprava chapinha, queimava chapinha por causa da voltagem errada e não botava o botãozinho e não sei o quê. Por quê? Não tem o manual na língua que a gente entende. Com as nossas famílias não é desse jeito. A nossa vida, ela tem um manual completo. Não deixa nada de fora. Gente, é impressionante. O que você quiser saber da sua vida, você encontra na Bíblia. Tudo. Não tem nada de fora. Deus não deixou nada para você ficar pronto. E agora, eu faço o que com isso? Nada. Tudo tem na palavra. O problema é que muitas vezes a gente não lê o manual. Não é não? Aí quando vê, queima os negócios, quebra, não dá errado, porque a gente não lê o manual, mas está lá. A palavra enfatiza a importância da família como um pilar da sociedade, onde os valores e princípios são transmitidos de geração em geração. E quando a gente pensa na nossa sociedade atual, o que é que a gente tem visto? A nossa sociedade desmoronando em relação a princípios e valores, justamente pelo fato disso não estar mais acontecendo. Porque era muito comum os nossos pais, os nossos avós, passarem os seus conhecimentos, tudo aquilo que tinha aprendido para os filhos, e isso ia sendo passado. A gente vê isso o tempo todo na Bíblia. Né? E mais adiante a gente vai ver um versículo específico que trata sobre isso. Mas hoje em dia, quem é que está ensinando os filhos, os netos, os adolescentes, os jovens? Sabe quem é? O TikTok, o Instagram, o YouTube. E ensina da forma que eles querem, aquilo que eles querem. E, infelizmente, na maioria das vezes, tudo aquilo que é contrário aos valores e princípios que a palavra traz. Porque isso independe de religião, viu? Não é uma questão de religião, não. Hoje eu vou contar um monte de história da minha vida. Quando eu escrever meu livro, por favor, vocês comprem. Não é porque vocês já sabem da história que não vão comprar, né? Vou trazer umas histórias para você. Porque às vezes a gente, quando fala de Bíblia, aí diz logo assim, esses crentes, né? Eu cresci, nasci no Engenho, onde a minha professora Linda aqui trabalha. E a minha mãe trabalhava. A minha mãe era a única mulher do lugar que trabalhava fora de casa. Né? As outras mulheres eram do lar, cuidavam a gente tinha muita plantação, muitos roçados, e aí as mulheres cuidavam da casa e dos roçados. Mas a minha mãe, ela começou a trabalhar com 9 anos de idade, na empresa, na destilaria, porque a letra dela era bonita, e ela ia copiar os documentos. Então, eu ficava boa parte, quando minha irmã casou, eu fiquei com 6 anos, então eu ficava boa parte do meu dia com a minha vizinha, que era como uma segunda mãe, porque no meu tempo, olha, eu sempre quis, né, eu achava que era o Ivé que falava isso, agora eu vi falando também, né? No meu tempo, qualquer pessoa mais velha que a gente, se dissesse assim, passe para casa, a gente baixava a cabecinha e ia para casa. Não tinha isso de, você não é minha mãe? Não, era outra coisa, outra realidade. E aí, para mim, eram como meus pais, e eles eram católicos. Para a gente entender que os princípios e valores bíblicos não têm a ver com o evangelho, né? Com a questão do ser ou não ser crente. Minha gente, era incrível. Quando dava 6 horas da noite, que o sino tocava, que a Ave Maria começava a tocar, era todo mundo, beça mãe, beça pai, e eu ia junto, né? Porque eu estava ali, aí eu beça mãe, beça pai, rezava a Ave Maria, sentava para tomar café, todo mundo junto.
era sagrado. Todo mundo sentar para tomar café junto e tal, sabe? Se encontrava, era dando a bênção, bença a mãe, bença pai, bença tio. Se vai dormir, já orou, já rezou, bença a mãe, bença pai. E a gente está vendo esses princípios e valores se perdendo. Sabe? A essência de família está sendo desconstruída. Isso é coisa de antigamente. Não estou falando do rito em si, mas da essência disso, porque havia um respeito, onde, lá no engenho, que hoje infelizmente a gente não consegue ver isso. Eu não sei vocês que têm filhos, mas era o que eu gostaria para o meu filho. Tanto é que eu morei quase 2 anos ali em Nova Cruz e ele pede direto para voltar, porque era uma área de sítio e ele corria, brincava tal. E onde eu moro hoje ele não faz isso. Mas eu cresci no lugar onde as pessoas sentavam na beira da calçada, as pessoas de idade e as crianças correndo pela rua. E quando dava aquela hora, eu dizia, olha a hora, era tchau, 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 entrar, tomar banho e dormir. Isso era passado de geração em geração. Isso era coisa de antigamente. Não, é a essência, é o princípio, o respeito. Porque hoje pode ter, por exemplo, a criança pode não estar mais correndo na rua, pode estar no videogame, pode estar assistindo um filme. Mas existe o respeito de quando o pai diz assim, olha a hora, vamos. E aí a gente tem visto, por conta dessa falta de princípios, desse passar de geração em geração os princípios, os meninos dizem assim, não vou, não quero, agora não. E os pais recuarem e aceitarem por conta dessa base de princípios e valores. E aí, dentro da temática, a gente fala do chamado de Deus. Mas o que é chamado? Chamado é o ato de pronunciar o nome de alguém para pedir aproximação ou verificar a presença. Por exemplo, Natan. Natan não tem nem 1 ano ainda, mas Natan já sabe que eu estou chamando ele. Ó, já olhou. Não é Natan? Natan. É o ato de chamar alguém. Ser chamado, né? Chamar, atrair a atenção de alguém. Natan estava ali brincando, eu chamo, ele se volta para mim. Mas e enquanto chamado bíblico? Aquilo que a palavra traz enquanto chamado de Deus para a nossa vida. É a participação do ser humano dado de uma forma generosa ao plano do Senhor em vista da redenção humana. Deus, ele tem um plano. Desde antes que nós existíssemos, já havia um plano. Não é? As pessoas mais céticas, elas acham que Deus é feito a gente, né? Por exemplo, a gente sai de casa com R$10, chega na feira, aquilo que a gente ia comprar está mais caro. A gente vai ter que fazer as contas, diminuir, né? E agora, eu faço o quê? Eu compro isso ou aquilo? Alguma coisa vai ter que ficar porque o dinheiro não dá mais, né? A gente é assim, na hora. É o que der na hora, a gente resolve. Não, queridos. Deus, ele já esteve no nosso futuro, então ele já conhece. E o plano de Deus já existia. As pessoas perguntam assim, e por que Deus deixou Eva aprontar com a gente? Se ele sabia que Eva ia fazer a besteira que fez. Porque Deus não quer robô. Deus não quer ninguém amando ele obrigado. Deus nos dá o direito de escolher seguir a ele. Isso é agora, isso é só pela salvação em Cristo? Não, sempre deu. Porque ele deu a opção a Adão e Eva. Ele deu um jardim completo com tudo. E ele disse apenas, não coma dessa. Ele deu a opção. Ele deu o direito de escolha. E ele ainda avisou por quê? Porque se comer, morre. Ele deu a escolha e ainda deu o alerta.
Porque Deus não engana ninguém não, viu? O nosso inimigo, ele maqueia a coisa. Né? Pronto, a gente estava vendo essa semana aí, essa questão dos jogos, né? A gente vê essa busca, essa falta de princípios, que tem levado as pessoas a buscar satisfação, ao ter da forma errada. Porque eu cresci aprendendo que a gente pode ter, a gente só precisa batalhar para ter, trabalhar para ter, né? Mas agora não, tu quer ter, joga que tu tem, né? O famoso tigrinho. E aí é o assunto do momento, porque aí a justiça já entrou. Mas por que a justiça entrou? Porque vocês têm noção da quantidade de pessoas que têm se suicidado por conta disso? Vocês têm noção de quantas famílias têm sido destruídas por conta desses joguinhos, que são tão bobinhos, não, umas besteirinhas, corta a frutinha, não sei o quê, tal. Só aperta o botãozinho, é só um botãozinho. E a quantidade de pessoas se suicidando é terrível. Por conta da falta de valores e princípios. Porque a maioria de nós aqui somos de uma geração que foi ensinada a trabalhar para ter. Se a gente trabalha, a gente consegue. Leva um tempo, mas a gente alcança, a gente se organiza, a gente guarda, a gente consegue. Mas as pessoas não querem mais isso. Por quê? Porque para você viver dessa forma, você segue valores e segue princípios. Você não engana ninguém. Por que as pessoas estão enriquecendo? Porque para eles enriquecerem, alguém tem que empobrecer. Porque eu ganho a partir do momento que você perde. Mas eu não vou dizer a você que você vai perder. Eu vou dizer assim, jogue, pastor, é tão bom. Olha, eu ganhei tanto, é muito bom. Mas eu sei que ela vai perder. Eu sei, porque já é tudo programado. Aí, uma pessoa de princípios, que tem os seus valores estabelecidos, faz isso? Não faz. De jeito nenhum. E aí a gente vê tudo isso aqui, ó, ser desconfigurado. Porque quando eu entendo que quando eu aceito o chamado, eu passo a ser parte do plano que foi criado por Jesus, eu vou ter que viver dentro desses valores e princípios. Deus precisa de mim, de você? Não. É por isso que diz ali, ó, Ele nos deu de uma forma generosa. O amor dele por nós disse assim, poxa, eu vou fazer eles serem parte desse plano. É como se fosse assim, eu vou fazer uma festa. A festa é minha. A festa é para mim. Mas eu digo assim, poxa, eu gosto tanto da pastora Elis. Eu quero que ela esteja nessa festa comigo. E eu trago ela. Foi o que Deus fez com a gente. Porque o plano já estava criado. Tanto é que a gente, quando Eva peca, não foi aquela coisa, e agora? Quem poderá me socorrer? Não. Deus já chega e já estabelece, diz, ó, vai ser assim, assim, assim. E ali ele já dizia, Jesus vai vir. Do Éden, ele já apontava a cruz. Já estava tudo certo. Ele não precisava de mim e você. Tanto é que durante todo o Antigo Testamento, as pessoas tinham um distanciamento de Deus, até chegar Jesus. Para que pudesse ser alcançado não apenas aqueles que eram ditos o povo de Deus, mas para que todos nós aqui, imagina, a gente estava ferrado, tudo de fora a gente aqui. Mas a graça, o amor dele alcançou a nossa vida. E aí, quando ele nos chama, não é para a gente entender assim, pronto, agora lá vai eu ter que trabalhar que ele me chamou. Não, é para a gente entender assim, meu Deus, eu sou parte disso. E aí, entender o que é esse chamado, porque aí tem gente que acha assim,
Não, eu? Não. Quem tem chamado é a pastora Elis, pastor Adriano, pastora Érica. Eles é que têm chamado, eu não. Não tenho nada a ver com isso, né, não, Carla? Nada a ver com isso. Queridos, o chamado é para ser parte do plano da redenção humana, certo? Quem salvou a humanidade foi Jesus, não é a gente que vai salvar ninguém, não, certo? A gente é só o canal. É tipo, alguém no deserto morrendo de sede, Jesus é a Coca-Cola, você é só o canudinho. Só. É só o acesso. É só a ponte que vai levar aquela pessoa a conhecer a Cristo. E aí você tem que ser pastor para isso acontecer? É mais fácil algumas pessoas conhecerem Jesus através de mim e de você do que de um pastor. Porque quando a pessoa diz é pastor, não quer nem conversa. Sim. Não chega nem perto. Mas aí você está ali, tem uns atletas aqui na igreja, uns atletas ali. Aí chega ali, está no futebol, conversa com o irmão, tal. Fala para o menino de Jesus que ele não ia no culto, talvez a pessoa nunca fosse no culto. Mas tu agora é crente, Tony? Menino, e tu inventasse essa história agora aí. Tu não começa a falar, oxe, é bom demais, é muito bom saber que Deus ama a gente. Oxe, ó, Deus tem me abençoado tanto. Aquilo fica. Porque é Tony que vai salvar ele? Não. Quem salvou foi Jesus, que a salvação veio para todo mundo. E quem convence o homem de que ele tem direito a essa salvação é o Espírito Santo. A gente vai lá e planta a sementinha. Aí está Rafael lá, olha, Gesseiro top, vai fazer uma obra lá em Boa Viagem, na casa de um daqueles milionários, que não passa nem perto da igreja, que não quer saber, porque o Deus dele é o dinheiro. Não quer nada com esses crentes. Mas está lá Rafael ouvindo um louvorzinho, tal. Aí o senhor é de onde, irmão? Aí Rafael conta um pouquinho da história dele, do que Deus fez na vida dele. Menino, aquilo fica martelando, olha, na cabeça. Meu Deus, só Deus para fazer uma coisa dessa, viu? Tá vendo? E o Espírito Santo vai trabalhando. É assim que a gente participa da redenção humana. E aí, família respondendo ao chamado de Deus. Um lar alinhado com os propósitos divinos. Gente, ó, quando eu fui procurar essa imagem, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Eu não achei a que eu queria. Mas essa se aproxima. Vocês estão vendo essa frase aqui? Serviremos ao Senhor. Eu disse a vocês que eu tenho um monte de historinha para contar, né? Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente sabe que quando Josué chegou, tinha povo de tudo que é jeito, Deus de tudo que é jeito, cor, raça, tribo, nação, tinha tudo. E aí, em um determinado ponto, né, a gente que já acompanha, né, a gente sabe que Deus liberta o povo, leva com milagres, que às vezes eu pego um ar. Quando eu paro para pensar, eu digo, meu Deus do céu, a gente hoje em dia vive realmente o verdadeiro sentido da fé. Porque a gente vê milagre nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Mas aquele povo teve a oportunidade. E louvado seja Deus, porque a gente só consegue ver isso porque a gente tem o Espírito Santo dentro, viu? Porque se a gente não tivesse, a gente ia ficar igual a eles. Tem gente que tem e ainda dá umas vaciladas. Por quê? Porque, minha gente, é coisa de você ficar assim, como assim? Tu vai andando no deserto, no sol quente, aí Deus pega,
Não tinha sombrinha, não. Deus pega, bota uma nuvem gigante em cima do povo. E não era pouca gente, não, minha gente. Era milhões, muita gente, muita gente. Aí uma nuvem gigante para fazer sombra, para não ser queimado pelo sol. O deserto de noite é extremamente frio. É o contrário. De dia é muito quente, de noite é muito frio. O povo não morrer de frio. Está o povo lá. E uma coluna de fogo. Não era uma fogueira, não, minha gente. Era uma coluna de fogo acesa para esquentar o povo. Eu não vou nem falar de abrir o mar. Porque eu já tentei abrir água na bacia e não consegui. Vocês nunca tentaram isso, não? Acho que é porque eu sou crente desde pequena. Desde pequena que eu fico com os negócios da Bíblia na cabeça. Eu já tentei tanto abrir água na bacia. Você bota a bacia na água e você tenta afastar a água. Não funciona de jeito nenhum, minha gente. A água sempre entra por um lado, para o outro, não vai. E eu ficava querendo entender como é que o mar tinha aberto e o povo tinha passado, sem se molhar. Não vou nem falar do mar. Vamos falar o povo reclamando do pão, né? Que um dia desse eu disse, meu Deus, eu queria um pedacinho de bolo. Aí chega a menina com bolo. Ah, eu ganhei bolo ali, tu quer? Eu disse, é nada. Meu Deus do céu, vê. Né? Aí o povo diz, que coincidência. Eu digo, não, nada de coincidência. Aí o povo reclamando por comer, querendo cebola. Vê, né? Vivia lá apanhando, aí queria cebola de lá. Aí Deus manda maná. Aí Deus manda a carne, porque aí, porque é assim, né? Deus dá uma coisa, o povo começa a reclamar de outra. Né? É, misericórdia. Mas aí, quando chega nessa parte aí, o povo começa a esquecer dos milagres de Deus. E a gente precisa ter cuidado, viu? Porque senão a gente começa a esquecer de tudo que Deus já fez na vida da gente. Aí a gente começa a reclamar. Tá faltando, a gente reclama. Faltando, a gente... A gente esquece que é uma maravilha. O povo começou. Ah, já estou aqui mesmo. Ah, esse Deus aqui, está aqui mais pertinho. Né? Está mais perto, a gente fica com esse aqui mesmo e tal. E aí, Josué diz, não. Porque, como eu disse, Deus não quer ninguém obrigado. Deus não obriga ninguém a servir Ele, não. A amar Ele, não. A escolha é sua, querido. Mas, se você quer servir ao Senhor, você precisa fazer uma escolha. Porque, eu sou do povo de Deus, mas eu vou, já que eu estou por aqui, eu vou ficar aqui com os amorreus. Não, mas eu sou do povo de Deus. Né? É muita gente dizendo, não, mas eu sou crente. Mas os comportamentos não mostram isso. Era o que estava acontecendo com o povo. Era do povo de Deus, não era? Do povo de Israel. Mas estavam adorando outros deuses. E aí Josué diz, se para você está bom, fica aí com eles. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a gente precisa aprender a se posicionar. E aí eu coloquei esse quadro, porque eu nasci no Evangelho, né? Minha mãe recebeu um grande milagre de Deus numa situação muito difícil. Ela ficou viúva. Ela tinha uma dor de cabeça que não passava. A dor de cabeça dela durava o período que o sol brilhava. Então, quando o sol começava a esquentar, a dor de cabeça dela começava e só ia diminuindo quando o sol ia se pondo no final do dia. Então, muita medicação, tinha dia que era mais fácil, mas tinham dias que eram terríveis e ela não conseguia trabalhar, o esposo dela que trabalhava no lugar dela. E aí, era um marido maravilhoso, uma pessoa excepcional, não era evangélico, mas tinha muita Bíblia, lia muita Bíblia, e ele ficava mandando ela ler a Bíblia, e ela gostava de revista de fotonovela. E um dia ele almoçou com a família, eles tinham 5 filhos, e ele saiu de casa para ir ver um jogo. E quando ele chegou lá, ele caiu, infartou, morreu. E aí minha mãe ficou desesperada, não sabia o que fazer, e como ia ser, cuidar de 5 crianças, e era a pessoa que cuidava dela também, né? E aí ela colocou na cabeça que ela tinha que ler a Bíblia.
Porque ela começou a lembrar que ele mandava ela ler a Bíblia. E ela começou a ler a Bíblia, e começou a dizer, eu tenho que ser crente, eu tenho que ser crente, eu tenho que ser crente. E aí eu sei que ela foi, né? A igreja, hoje tem uma igreja no lugar, mas na época não tinha. Então os irmãos foram, passaram lá, pegaram ela. A igreja fica mais ou menos 1 hora, né, pastora, lá no Jardim Dourado? É mais ou menos 1 hora. A gente passava no meio da cana para ir lá. Não é fácil não, viu? Tinha que ser crente mesmo, negócio. Porque, olha, tinha uma ladeira lá que dia de chuva é o riscado você descer a ladeira escorregando. E aí ela aceita Jesus. E nesse dia oram por ela e oram por cura. E nunca mais ela teve dor de cabeça. Era tão impressionante que às vezes a pressão dela dava 24/17. E ela não sentia nada. Não dava dor de cabeça. Nunca mais ela teve uma dor de cabeça. E aí, 10 anos depois, conheceu meu pai, casou com meu pai. E o meu pai, né, para ganhar minha mãe, aceitou Jesus. Mas deu muito certo não, o negócio não. Depois ele deixou Jesus. Foi só para ganhar minha mãe mesmo. E aí, ela tinha um quadro com a moldura dourada. Aí era uma casinha lá no topinho da montanha e um caminhãozinho assim, com essa frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha mãe morreu e nunca colocou esse quadro na parede. Vocês acreditam? Porque ela orava e dizia que ela só colocava o quadro no dia que meu pai aceitasse Jesus. Só que meu pai só aceitou Jesus depois que ela faleceu. E eu vi minha mãe. Ela morou 30 anos com ele, gente. Ela tinha esse quadro dentro do guarda-roupa. E aí, por que eu trouxe essa história? Passa aí, Renato. Por quê? Porque o chamado de Deus, ele não é exclusivo para indivíduos. Ele é também para indivíduos. E minha mãe se apegou naquela frase a um ponto de achar que o chamado tinha que ser exclusivo para a família. Ela não entendia que ela também tinha um chamado. A gente hoje está tratando de famílias, porque aí o chamado não é exclusivo para indivíduos. Ele também chama famílias inteiras para viverem para a sua glória. Mas a gente precisa estar muito consciente de que todos nós fomos chamados. E se alguém na nossa família não aceita o chamado, isso não impede que você viva o chamado de Deus. Porque eu vi minha mãe parar, esperando que meu pai aceitasse o chamado dele. Ela abriu mão do chamado dela, porque ele não atendeu o chamado dele. E a gente precisa saber que Deus chama famílias inteiras. Porque o desejo de Deus é que as famílias vivam esse chamado. Mas nós não podemos parar se a nossa família, por completo, ainda, viu? Declarem, ainda não atendeu o chamado de Deus. E lá em Atos 2:39, fala da promessa de Deus, não é? Afirma que a promessa de Deus se estende não apenas à geração presente, mas também aos seus descendentes e a todos os que estão distantes, aqueles que o Senhor chamar. E aí, queridos, você precisa ter esse entendimento, que a partir do momento que você atende o chamado de Deus, com responsabilidade, claro, você vai estar sendo motivo de incentivo para alguém que ainda não atendeu. Porque a sua vida é exemplo para muitos. E o seu exemplo não é só para dentro da sua casa. Porque lá em Hebreus a gente tem o versículo que diz, né, que é para a gente não... que a gente está cercado de uma nuvem de testemunhas. Minha gente, olha. O tempo todo. E aí vocês acham que alguém não olha e diz assim: poxa, aquela irmã ali, ó, o marido dela não vai não, mas ela tá lá firme.
Olha, o filho daquela irmã ainda não aceitou Jesus, mas ela não deixa de orar por ele. E a gente precisa ser exemplo, porque às vezes a mesma situação está na casa do nosso vizinho, mas a nossa vizinha não consegue ainda se posicionar. E às vezes o nosso posicionamento vai mostrar ela que dizer assim, rapaz, Deus vai fazer. Eu não vou brigar mais com meu filho, não. Eu vou orar por ele. Eu não vou brigar mais com meu marido, não. Tanto é que lá em Pedro diz que a esposa, né, que é sábia, ela ganha o marido sem palavras. Porque quando a gente começa a brigar, a gente perde. A gente aborrece, a gente irrita. Né, não, Marco? Olha, mulher, quando começa a reclamar, eu não é, Marco? Vixe, meu Deus, dá logo impaciência, dá logo vontade de sair de casa. Não dá, não? Dá. Olha, Marco corre logo. Entendeu? Aí a gente fica querendo enfiar o evangelho goela abaixo. Nem Deus faz isso, minha gente. Nem Deus. Porque o Espírito Santo é tão amoroso. Eu sei disso porque eu já pequei. Todos nós pecamos. E quando a gente peca, o Espírito Santo não fica assim, bonito para a tua cara, né? Olha, pai, tem nem vergonha. Não, quem faz isso é o diabo. Ele leva você a pecar e depois ele envergonha você. Isso é coisa do diabo. O Espírito Santo diz assim, ô minha filha, eu sei que você errou, mas se levante. Deus está esperando você, não se afaste de Deus, não. O amor de Deus por sua vida é tão grande. Ele é quem nos consola e nos exorta a sair desse lugar do pecado, do erro e voltar para a posição de filhos. E aí a gente precisa entender isso. Por quê? A promessa, o chamado de Deus foi para todos nós. E esse chamado ele vai sendo passado para as gerações. Minha gente, olha, Anderson tem dia que quando o Anderson começa a falar da Bíblia, eu digo, vai procurar ser o pastor. Porque quando ele começa a perguntar do Apocalipse, meu Deus, mãe, e os 7 anos, e os 1000 anos, e o cavalo, aí eu já mistura tudo. Calma, Anderson, calma, vamos voltar para ler o Apocalipse para a gente entender direito, porque aí ele quer saber, e ele fica perguntando. Então, assim, você precisa entender que o chamado vai ser para todos. Não é só você. Ah, porque você é a mulher da casa que ora, você é a mulher de oração. Ah, não, vai ser só para o seu esposo, então você não precisa fazer. Se seu esposo se posicionar, for o cabeça da casa, então você não precisa fazer a sua parte. Não. Lembram lá no começo? Cada um com seu papel e cada um com a sua responsabilidade? E aí eu coloquei ali, Deus não é irresponsável. A gente precisa estar atento ao chamado de Deus. Mas a gente precisa discernir o que é chamado de Deus e o que é vontade nossa. Acho que o ano passado eu disse, Santa Pastora, vamos embora, pastora. Não disse, pastora? Recebi convite para ir para o Mato Grosso. Minha amiga mandou edital de concurso. Olha, psicólogo ganhando 7, 8 mil. Tal. Uma família muito amada minha, que eu tenho assim, como família mesmo. Vem embora e tal, não sei o que. Vamos embora, pastora. Aí a pastora disse, Deus já disse que é para você ir? Aí eu, quen. Porque nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. E aí vamos lá. Meu amigo Renato ali, homem de Deus, recebe uma palavra e diz, opa, vou para a Espanha. Eu creio nesse negócio e eu vou te visitar. Porque eu gosto de visitar lugar que tem gente que mora, porque eu não pago hospedagem, né? Vou para a tua casa na Espanha, Renato. Mas Cecília diz assim, não vou não, no sentido de Deus. Aí Renato diz, não, mas Deus disse que é para eu ir, Cecília. Então tu fica aí com o Natan, que eu vou. Deus não é irresponsável. Deus, quando dá o chamado, Ele vai falar com Renato, mas Ele vai falar com Cecília também, viu?
Ele não vai dizer assim, não. Não, vai só um. Não. Aí fica a Cecília aqui sozinha com o Natan. Renato sozinho lá na casa de Cucuia. Oi? Não. A gente precisa estar atento às direções. O pastor, Deus não vai mandar a pastora lá para o sertão e mandar o pastor lá para Brasília. Não. E as meninas que precisam da referência de pai? E a esposa que precisa da cobertura do marido? Deus, Ele trata e Ele alinha todas as coisas. E aí a gente diz assim, vamos orar. Não é assim, pastora? Vamos orar. Porque se Deus deu chamado para um, Ele vai tratar com o outro. Amém? Pode passar, Renan. E aí, alguns exemplos. A gente tem muitos exemplos na Bíblia de famílias que responderam ao chamado, né? Abraão e Sara, Noé e sua família, Josué, que a gente falou inicialmente, sua casa, são exemplos de famílias que ouviram e obedeceram ao chamado de Deus. Minha gente, vocês já imaginaram? Se Noé recebe a palavra e Deus não trata com os filhos também, Noé tinha construído aquela arca sozinho como? Já pensaram nesse negócio? Aquela tuia de bicho para dar de comer dentro da arca. Aí o filho disse, não vou não. Mas a gente vê que foi a família, foi a esposa, os filhos, né? Todo mundo junto. E aí, eu quero pegar o caso de Abraão e Sara. Porque quem foi o arrumadinho foi Sara, né? Quem que dá um jeitinho foi Sara. Mas Deus tratou com ambos. Deus não foi lá e falou só com Abraão, não. Ó, vou te dar um filho, tal. Não, a gente dá um jeito. Né? Mas, Senhor, Sara, bichinha. Não, a gente dá um jeito. Não. Ele falou com Sara também. O problema é que, às vezes, a família recebe o chamado, mas nem todo mundo se posiciona. Às vezes a gente quer se precipitar, que foi o que aconteceu. Sara deu aquela precipitada. Eu não vou, não vai sair mais nada de mim. Então pega aqui a serva, vai, a gente faz o arrumadinho e dá tudo certo. Aí quem sofreu as consequências depois? A própria Sara. Mas o chamado de Deus foi para os dois. E aquilo que Deus tem para as nossas famílias, pode passar o tempo que for, queridos. Pode acontecer o que acontecer, vai se cumprir. Infelizmente, muitas vezes, porque nós, enquanto seres humanos, que nos deixamos levar pelas emoções, não é? Pelo imediatismo, porque a gente quer agora. Né? A gente pensa assim, quando o versículo que fala, né, um dia é como 1000 anos é como um dia, a gente fica só na história do 1000 anos. Esse 1000 anos é uma forma de você compreender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Não significa necessariamente que vai demorar muito tempo. Não, significa que não vai ser na hora que você quer, mas na hora perfeita de Deus. Porque às vezes, aliás, na maioria das vezes, não, eu diria, em todas as vezes, que Deus acaba fazendo, porque às vezes Deus faz, né? Na hora que a gente insiste, dá errado. E às vezes Deus faz para que a gente compreenda isso. Mas quando é no tempo dele, é perfeito. Tudo se alinha. Até quem era contra ajuda. E você fica sem entender. Mas por quê? Porque era o tempo perfeito de Deus. E aí, você e sua família estão preparados para o chamado de Deus? Que aí a gente precisa pensar. Eu estou preparado? Se eu não estou, o que é que eu preciso fazer para me preparar? Porque o chamado existe. A gente já viu que todos nós fomos chamados. Porque assim, o ID parece ser uma coisa muito individual, né? O ID.
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí parece ser um chamado individual, não é isso? Mas, querida, a partir do momento que Rafael casou com Gisele, o ide não é mais individual, o ide é familiar. Porque Rafael não pode dizer assim, Gisele, fica aí que eu vou levar o ide. E desde quando? Que história que... Não é isso que os nossos pastores que falam aí do conceito de família tal e vão trazer as orientações, a gente já viu, tem os papéis, tem as funções, tem as responsabilidades. Casou, filho, ela agora é responsabilidade tua. Não use a palavra como desculpa para fugir da responsabilidade. Não, vou deixar tu aí, Gisele, fica aí porque eu vou levar o ide de Jesus. Vê, que bonitinho, que conversa. Você está abrindo mão das responsabilidades do seu papel, que a Bíblia diz que é seu. Cuida. Dizendo que é por causa do ide. Não, você vai levar o ide junto com a sua costelinha. Para onde você for, eu já ia dizer a Silvia, leve sua conchinha. Não é assim? Aí chegam os filhos. Não, deixa aí que eu vou. Não, vai junto. E ainda vai pregar na rádio. E tocar bateria. Por quê? Porque o chamado é individual enquanto você é solteiro. Casou, o chamado é da família. O ide é para todos. Mas a gente observa os papéis. O meu relógio esqueceu de mim. E aí, nós precisamos, né? Eu perguntei se a sua família está preparada. Para que a família esteja preparada, tem algumas características que a gente precisa considerar. Fé e obediência. Gente, sem fé a gente faz nada. Já diz a palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não tem como a gente atender ao chamado de Deus se a gente não crê. Como é que eu vou atender um negócio que eu não acredito? Impossível. E obedecer. Porque a partir do momento que eu entendo para o que eu fui chamado, eu vou obedecer às direções de Deus para a minha vida. Amor e unidade. E aí é aquela coisa. Não, a gente tem um chamado, a gente vai servir ao Senhor. Mas Rafael quer servir de um jeito e Gisele quer servir de outro. Vai estar sempre discutindo. Por quê? Tem que viver em unidade. Né? A gente fala sempre. É a mesma coisa, né? A igreja é um corpo. Já imaginou se metade da igreja quer fazer de um jeito e a outra metade quer fazer de outro? No meio do culto. A gente vê isso quando Paulo descreve a liturgia do culto. Paulo explica como é que o culto deve ser. Olha, você vai orar em línguas, amém. Né? Quando você ora em línguas, você ora bem. Agora, se você não vai orar em línguas e você não vai interpretar o que você está orando, ore baixinho. Porque o outro não vai entender. Aí o que acontece? Às vezes o irmão está aqui pregando e o irmão está orando em língua mais alto do que o irmão que está pregando. Aí as pessoas não estão entendendo, porque não vai entender, não é para entender. E nem vai ouvir a pregação. E aí? Só bagunçou o negócio. E a Bíblia diz que as coisas de Deus são feitas com decência e ordem. Vida de oração. É por isso que os pastores da gente falam tanto, né? Que a gente precisa orar, que a gente precisa ter os nossos devocionais, os nossos momentos de intimidade com Deus. E o ensino da palavra em casa. Eu tenho que estudar ainda mais para responder as perguntas de antes, porque antes consegue fazer umas perguntas que eu digo, Jesus, vem cá. Que coisa que é. Mas a gente precisa. Por quê? Porque o inimigo é astuto. A gente encontra pessoas que estão lá fora,
que não adoram Deus, que não servem a Jesus Cristo, mas que conhecem muito da Bíblia. Aí bonito para minha cara. A pessoa vem falar de Bíblia comigo e eu ficar com a cara mexendo. Por quê? Porque eu não estou estudando a palavra. Está lá, o manual está lá. Quem é que precisa estudar a palavra? Eu. Eu costumo dizer, né? Porque as pessoas dizem assim, ora por mim, Adna, que eu vou fazer um concurso. Eu digo, olha, eu vou orar, mas estudo, porque o Espírito Santo não dá fila. Não dá. Agora, se você estudar, o Espírito Santo lembra você. Você estudou. Aí você está lá na prova. Aí você diz, Espírito Santo, me lembre. Eu estudei. Ele lembra. Agora, tu não estudou e querer que ele te dê a resposta, meu filho. Vai não, viu? Vai não. E aí, Deuteronômio 6, o verso 6 e 7 diz assim. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Resumindo, a gente fala de Jesus o tempo todo. A gente fala da palavra o tempo todo. Ellen costuma dizer que a mesa lá de casa é uma bênção, né, Jaque? Porque se deixar a arca da gente vira vigília, a gente agora já aprendeu que a gente tem que encerrar a arca para poder, porque se a gente não encerra, o negócio vai se embora, a arca não termina. Por quê? Porque falar de Jesus é muito bom. É muito bom falar de Jesus. Eu lembro que antes de Ellen aceitar Jesus, ela era uma sede pela palavra, por conhecer de Jesus. Era assim, qualquer oportunidade que ela tinha, que você sentasse perto de ela e começava, não parava de falar, né? Miriam mesmo, às vezes ela vai lá para casa, quando a gente vê, já deu 10, 11 da noite, e a gente falando das coisas de Deus. Por quê? Porque é vida, porque é pão que alimenta, que sacia a nossa alma. E aí, isso precisa ser natural para a gente. Onde quer que a gente esteja com os nossos, é falar do amor de Deus. Ah, não, mas eu trabalho num lugar, o povo não é crente, não. E daí? É melhor ainda. É melhor ainda. Porque você falar do amor de Deus para as pessoas, dizer como Deus é bom. Sabe? Você mandar um bom dia para alguém que ainda não conhece Jesus como você conhece e dizer, olha, Deus lhe ama muito, olha, estou orando pela sua vida, que Deus lhe abençoe, que tenha um dia abençoado. A pessoa está doente, olha, eu creio em cura para a sua vida, vou orar, Deus é Deus de cura. Gente, a palavra, ela precisa estar saindo da nossa boca o tempo todo. Porque quando a gente não fala a palavra, a gente murmura. Porque coisa para reclamar, tá assim, ó. Essa semana mesmo, ó, doía joelho, doía coluna, doía. Sou sarada e curada, ai meu Deus do céu. Que, ó, se você começar a falar, é muita coisa que você tem para reclamar. E eu aprendi que a gente é como uma esponja. Quando a gente mergulha a esponja na água e a gente aperta, o que é que sai da água? O que é que sai da esponja? A água. A gente precisa ser assim, como uma esponja, se encher da palavra. Porque quando o aperreio vem, quando a dificuldade vem e aperta a gente, tem que sair a palavra. A gente tem que dizer assim, Jesus, venha cá. A palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Deus, eu creio no que a tua palavra diz. O Senhor disse que 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não vou ser atingida, e eu creio nisso. Você pode estar muito preocupada, muito aperreada, você olha e não vê saída. Os seus olhos não vão ver não, mas a gente não vive pelo que a gente vê. A gente vive pelo que a gente crê. A gente crê o quê? A gente crê o que está na palavra. A palavra diz que Deus é dono do ouro e da prata. Então, se eu creio, vê a lógica da coisa. Eu estou sem dinheiro, estou com conta para pagar, certo? Não dá uma agonia, não bate um desespero. E, meu Deus, e agora? Não é assim? Mas vamos pela lógica. Você crê que você é filho de Deus?
Você crê que Deus é dono do ouro e da prata? Aí eu pergunto a você. Você é milionária? A senhora é milionária, pastora? A Elô já cresceu, tal, e casou, tá lá. Só que aí teve um problema, o marido saiu do emprego e tal, uma dificuldade. Aí tá faltando o leite do seu netinho. Elô liga para a senhora. De manhã, olhe, meu marido está desempregado e faltou o leite da sua neta. A senhora pode me ajudar? O que é que a senhora faz? Aí, a pastora Elis, que ela não é esse poço de bondade, não, porque a Bíblia diz que a gente não é bom. Não é assim? A gente não é bom, não. A Bíblia diz mesmo que a gente não é bom, não. Mas ela ajudaria. Aí vocês querem me dizer que Deus, que é bom, Ele é bom. Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata, de todas as riquezas do mundo. E deu o filho dele para morrer, por mim e por você. Não pode pagar a minha conta e a sua conta, não. Minha gente, se a gente não acreditar nisso, a gente está no lugar errado. E por que não está pagando, Adam? Aí você tem que ver. Você está crendo? Porque às vezes a gente só quer crer depois que acontece. Aí depois que o milagre acontece. Pronto, Anderson me ligou e disse que entrou 2 mil na conta do menino. E nem o menino sabia de onde veio esse 2 mil. Ele, mãe, nunca aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Já entrou R$1.500 na minha conta. Fiquei não sei quantos dias esperando, né? Eu disse, vai que foi errado, que o banco pegue de volta. Fiquei esperando. Passou. E o dinheiro lá, eu disse, então foi para mim mesmo. Foi para mim, Deus usou alguém aí para abençoar a minha vida. E chegou. Outra vez eu estava na faculdade, tinha perdido um dinheiro tal, e uma pessoa foi e me emprestou e disse, não, quando você tiver, você me paga. Fui eu comprar uma batatinha, lá na faculdade, estou eu na fila, eu olho para o chão, eu disse assim, puxa, meu dinheiro caiu. Eu tinha uma nota de 50. E eu tinha ido comprar uma batatinha. Aí eu vi 50, assim. Eu disse, eita, meu dinheiro caiu. Aí eu peguei. Só que quando eu peguei, aí não tinha só uma. Tinha 5 notas de 50. Aí eu pensei e falei alto. Aí eu disse assim, poxa, esse dinheiro não é meu, não. Aí a pessoa que estava atrás de mim disse assim, vamos dividir. Aí eu disse, não, peraí. Alguém perdeu esse dinheiro. Só que não tinha papel, não, era só as 5 notas de 50, minha gente. As 5 notas de 50. Aí eu disse, não, eu vou guardar, ver se alguém aparece. Aí eu disse para a mulher da batatinha, moça, se alguém chegar procurando que perdeu o dinheiro, aí a senhora avisa que está comigo. Aí eu disse a ela onde estudava e tal. Aí fiquei. Eu passei quase uma semana com esse dinheiro. Aí as minhas amigas faziam assim, desde de ser besta. A mulher da batatinha mesmo, junto com outra pessoa, vai dizer que era da outra para dividir o dinheiro, deixa de ser besta. Eu digo, não, vai que a dona aparece. Fiquei. Quase não apareceu. Obrigada, pai, foi para mim. Por quê? Porque eu já tinha achado dinheiro em vários outros momentos dentro de bolsa. Eu rodava até achar o dono devolver, não era meu? Uma vez eu achei, junto com um carnezinho, a pessoa ia pagar a mensalidade do curso, aí procurei, achei o número do telefone numa caderneta, liguei, que ligou para a dona, que não sei o que e tal. Achei, devolvi, não era meu. Mas só era as 5 notas de 50, minha gente. Foi para mim. Por quê? Porque eu tinha perdido. Deus sabia, eu disse, Deus era o dinheiro de pagar lá a República, das despesas. Meu Deus, o Senhor sabe. Mas eu creio que Ele pode fazer. Agora, Deus não faz, mas você está crendo? Tem essa questão, não é? Porque tudo na nossa vida é para a glória dEle. Tudo. Da coisa gigantesca à mínima coisa. Tudo da nossa vida precisa ser para a glória de Deus. Pode passar, Renato. Ellen, falta quanto tempo? Tu já se perdeu. Vê, ela me avisa? Ah, avisa não, está terminando. E aí, a gente tem grandes desafios, né? Como eu falei, eu não quis trazer as
configurações de família que a gente vive atualmente, né? A gente tem a família, né? Pai, mãe, mas aí às vezes o pai morre, fica só a mãe com os filhos, é uma família. Às vezes a mãe morre, fica só o pai com os filhos, é uma família. Às vezes casou, separou, ficou só a mãe com os filhos, é uma família. Então, e as múltiplas variações por conta das questões de gênero hoje em dia, que vem configurando, diante da lei, outras estruturas de família. Mas aí, os grandes desafios que a gente enfrenta hoje, né, são a sociedade, essa desconstrução do que era entendido enquanto família, né? A cultura, que aí a gente está vendo. Por exemplo, agora a gente já tem a família composta por mãe e bebê reborn, né? E é família, tanto é que já teve um caso aí de uma mãe que processou o pai pela pensão do bebê reborn. Aí guarda compartilhada do bebê reborn. É bom que não chora. Eu sou super a favor. Eu sou a favor. Sabe por quê? Tem. Eu vi a mulher. A mulher eu já vi. Que é companheira. Eu já vi. Da mulher eu já vi. Eu sou a favor por quê? Porque assim, uma pessoa que se dispõe a cuidar de um bebê que não chora... Porque eu já brinquei de boneca. É muito bom brincar de boneca. Você troca a roupinha. Tinha uma que botava, né? E fazia xixi mesmo, tal, que botava aguinha e tal. E aí, quando eu cansava, eu deixava lá e pronto. Pronto. A boneca não ficava traumatizada. Agora, o problema é a gente querendo um filho, seja porque acha que o marido não vai deixar se ela tiver um filho, seja porque quer fazer chá revelação porque as amigas fizeram e é bonito e ela quer fazer um chá revelação. Então, ela vai engravidar para poder fazer um chá revelação. Daquele bem bonito. Seja porque quer engravidar para poder ter um álbum, porque é linda as fotos com um barrigão. Eu só tenho uma foto grávida. Não, e no chá de bebê que está escrito Andrei. Anderson perguntou, quem é esse, mãe? Eu disse, ia ser você. Ia. Não, vê. Só tem uma foto no chá de bebê que escrito de batom, Andrei. E Anderson vai me perguntar, quem é esse, mãe? Eu digo, era você, meu filho. Mudou aos 45 do segundo tempo, mudou o nome. Foi assim. E aí a gente pensa, se a pessoa tem um filho, e aí depois cansa, passou a vontade, quem é que vai sofrer? A criança. O bebê reborn não vai sofrer. Pronto. Volta para a caixa, o guarda-roupa. Pronto. Eu sou super a favor. Porque é muito melhor do que criar uma criança, do que adotar. Né? A gente trabalha na assistência com casos de, né, adoção. E a gente ouve os relatos. Está naquele momento... casou e tal, e por algum motivo não tem filho, vamos adotar. Aí adota. Aí por algum motivo o casal separa. Aí a mãe também não quer mais a criança. Aí fica a criança, vai, é adotada, vai, é devolvida para o acolhimento. Aí outra família adota, depois devolve. Vê, gente. Então assim, deixa o povo com os bonecos dele. Eu sou super a favor. E aí, né, a cultura e o mais importante, as distrações modernas podem afastar as famílias do propósito de Deus. E aí nós temos Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei se vocês... estão conseguindo ver essa imagem nitidamente. É uma pessoa e em volta tem muita coisa, né? A gente tem aqui Twitter, Facebook, Instagram, as curtidas, e-mail, trabalho, né? Empresas, celular, computador, muita coisa. E aqui eu coloquei síndrome de atenção desviada. E eu coloquei síndrome de atenção desviada de propósito. Todo mundo sabe o que é isso. Vou perguntar.
Vocês sabem o que é isso aqui? Síndrome de atenção desviada? Nunca ouviram falar? Vou dizer que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém tinha ouvido esse nome. TDAH. Todo mundo já ouviu falar em TDAH, né? É síndrome de atenção desviada. E aí, a gente quando pensa assim, né, só pensa nas redes sociais. Só que não é só rede social. É trabalho, é tudo aquilo que, de certa forma, sobrecarregue. Vocês sabiam que uma das coisas que pode sobrecarregar demais a pessoa são relacionamentos ou amizade com pessoas que são narcisistas, pessoas que não aceitam dividir a atenção do outro. Um amigo narcisista, ele acha que você só pode ser amigo dele. Toda a sua atenção tem que ser para ele. Então, ela lhe sobrecarrega, porque ela vai estar sempre se colocando numa posição de vítima. Então, ela vai estar sempre o tempo todo lhe pedindo ajuda. E aí, a gente precisa estar muito atenta, porque às vezes a gente fica mal quando não ajuda. E aí, a pessoa está sempre ligando e tal, e sabe muito mal. E aí, não, se você não me ajudar, eu não tenho mais ninguém, eu só tenho você. Isso tanto em relacionamentos quanto em amizade. E a pessoa sobrecarrega. A internet, no geral, volta aí, Renato. A questão das redes sociais já é... Todo mundo me expulsando, tá vendo? É assim. O pastor já deu umas 2 olhadas ali. Das redes sociais, no geral, é comum porque desvia a atenção mesmo. Ó. Pense naquele negócio do Instagram que você fica... Quando você vê, passou 1 hora e você só estava passando o dedo. Só passando o dedo. Essa coisa do vídeo curto, né? Dos reels. Eles são programados exatamente para isso. Por quê? Porque o conteúdo, o tempo é curto, mas o conteúdo ativa áreas específicas do cérebro que liberam dopamina, que dão prazer. Seja uma coisa engraçada, né? Ou até mesmo uma coisa importante. Às vezes é uma coisa importante. E essa mensagem importante também gera prazer. Por quê? Porque você aprende uma coisa nova. Quando a gente aprende uma coisa, a gente não acha legal? Poxa, que interessante. Liberou dopamina. E aquilo gera prazer. Gerou prazer, você quer o quê? Mais um pouco. Mais e mais. Quando você vê, você passou 1 hora ali, ó. Só. Ah, isso não é coisa de crente. É ministração também. Porque o que mais tem é rios de ministração, de palavra, de tal. É por isso que a gente precisa estar atento ao excesso, ao que nos sobrecarrega. E entender que você precisa viver o chamado em cada um desses lugares, seja na rede social, seja no seu trabalho, seja com os amigos, seja no relacionamento, onde quer que seja. E aí, como é que a gente responde ao chamado de Deus? A gente precisa estabelecer um altar familiar, que é fazendo tudo aquilo que a gente falou antes. Uma vida de oração, estudando a palavra, servindo juntos na igreja, tomando decisões baseadas na vontade de Deus e não na nossa, aprendendo a ouvir o Espírito Santo e ter uma missão como família. Essa missão aqui precisa ter a ver com o cuidado de Deus, mas não precisa necessariamente ser dentro da igreja. É algo que a família se predispõe a fazer. Por exemplo, a pastora Elise e o pastor Adriano, muitas vezes eles ajudam casais que não congregam aqui, mas que estão precisando de uma orientação, de um suporte, de um aconselhamento. Por quê? Porque isso é uma missão da família. Independente de estar aqui dentro ou não. É algo que ela já tinha um entendimento, até mesmo antes de aceitar Jesus. Não é isso, pastora? O chamado dela chegou antes mesmo dela aceitar o evangelho. Ela já tinha essa convicção. Pode passar.
E aí, no que é que quando você decide aceitar esse chamado, qual é o impacto que isso vai gerar? As famílias que respondem ao chamado de Deus se tornam luz no mundo e referência para outras. Lá em Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Queridos, é impossível que vocês vivam o chamado de Deus e vocês não impactem a vida de outras pessoas. É impossível. E aí eu posso perguntar a Carla e a Tony. Eu tenho certeza que hoje, a partir do momento que vocês entenderam o chamado de Deus para a vida de vocês, que vocês decidiram seguir a Jesus e têm avançado no chamado deles, vocês têm sido referência para outras famílias, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Estou errada? Por quê? Porque é o que a palavra diz. É como o pastor Adriano disse esses dias aqui no altar, né? Que os amigos lá dizem assim: tu agora é pastor, né? Não. Sabe? Eu fui para a inauguração de uma faculdade esses dias e eu fui para falar enquanto secretária de assistência. Eu fui convidada como secretária de assistência. E a pastora Érica, ela ia levar a palavra para o momento ecumênico. E aí a pastora estava doente. E aí eu cheguei lá e estava aquela agonia, né? Meu Deus, e agora? Não vai ter tal, não sei o quê. E foi lá dentro do Centro Mariápolis. E aí, e agora? Aí a menina olhou para mim e disse assim: mas tu é crente também, né, Adna? Aí eu disse: sou. Aí ela disse: mas tu pode? Eu disse: posso. Por quê? Porque a palavra está dentro da gente. Não tem isso. A gente até prepara, eu até brinco, que eu digo assim: nem adianta fazer esboço, que a gente fala um esboço, chega aqui, Deus manda a gente falar outra coisa, às vezes muda a pregação todinha. Mas a palavra está dentro da gente. E o que a gente vai falar não é sobre a gente, é sobre a palavra. E foi uma bênção, fiz um momento, depois, aí saí da ministra, voltei para a secretária lá, e aí quando terminou, tinha o pessoal lá, né, da Mariápolis, aí veio falar comigo, agradecer pela palavra. Por quê? Porque era um momento ecumênico, eu não estava lá para pregar o evangelho para ninguém, eu fui falar de Jesus, né? E foi uma bênção. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que onde quer que a gente esteja, a gente precisa ser luz. Pode passar, Renato. E aí, para finalizar, eu quero deixar essa frase aqui para vocês. Você e sua família são canais de bênção para abençoar e levar a salvação de Cristo a todos que ainda não conhecem o amor de Deus. Isso é família respondendo ao chamado de Deus. Então, que Deus abençoe todos vocês e que nós possamos avançar aí no chamado do Senhor. Alguém tem alguma pergunta, Ellen? Ellen disse que ia fazer várias perguntas. Mas se alguém tiver alguma pergunta, eu creio que não, porque a palavra por si só se responde. Mas se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Se não, amém. E não cale-se para sempre. Então a gente vai orar, agradecer por esse momento, certo? Para a gente poder ir para o nosso momento ali, alimentar a carne, porque a gente já alimentou o espírito, né? Pai, nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor nos deu nessa tarde. Obrigada por todo o entendimento, Pai, que o Teu Espírito Santo tem revelado em nós. Obrigada, Pai, porque você nos chamou e tem nos conduzido em sabedoria para vivermos esse chamado, Pai.